Olá pessoal, tudo bem? Galera, seguinte, a gente vai hoje verificar, tá, a parte de estados físicos da matéria. Tá? Vamos falar especificamente sobre o diagrama de fases e o comportamento da água. Meu nome é Jorge Bezerra e essa aula é uma aula para o Físics Militar. Diagrama de fases da água. Primeiramente, o que é o diagrama de fases? O diagrama de fases nada mais é do que um gráfico que nos auxilia a compreender o comportamento das substâncias diante de temperatura e de pressão. Ok? Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Se nós pararmos para verificar, nós temos temperatura, eixo X, pressão, eixo Y. Bem aqui nós temos a origem, dos valores de pressão e de temperatura, ok? Verifique só, esse gráfico aqui é o gráfico da água. Ele vai ter esta curva chamada de curva de sublimação, este trecho bem aqui chamado de curva de fusão e esta daqui a chamada curva de evaporação. Essas curvas elas vão delimitar a combinação pressão, temperatura, na qual os estados físicos da substância irão se manifestar. No caso da água, isto aqui, olha, este trecho bem aqui, estado sólido, este trecho entre as curvas, estado líquido, e este aqui, o estado gasoso. Perfeito? Bem aqui nós temos o estado gasoso. Ora, como já foi visto em aulas anteriores, o estado gasoso ele se dividirá em vapor e gás, ok? Essa divisão ela é feita a partir de uma temperatura chamada de temperatura crítica, que nós visualizaremos bem aqui neste gráfico, tá? Esta aqui é a chamada temperatura crítica. Ok? Pessoal, a temperatura crítica é a temperatura na qual o estado gasoso deixa de ser vapor e passa a ser gás. Materialmente falando, bem aqui nós deixamos de ter o estado gasoso com microgotículas de líquido suspensas e passamos a ter exclusivamente o estado gasoso. Ok? Outro ponto que a gente vai comentar agora é o ponto crítico. O ponto crítico é a combinação entre pressão e temperatura na qual nós não conseguimos mais diferenciar o estado gasoso do estado líquido. Como assim? A partir deste ponto, bem aqui, olha, esta linha projetada a partir da temperatura, ok? A partir desta linha, em projeção aqui da temperatura, e esta da pressão, esta região bem aqui, ela se confunde líquido e gasoso. Nós temos aqui o chamado fluido supercrítico. Tudo bem? O fluido supercrítico, ele é de grande valia, principalmente como solvente, como extrator. Ele combina as características de líquido e de gás para conseguir a extração. Ok. Vamos falar agora de um outro ponto, que é esse camaradinha bem aqui, olha, o ponto triplo. O ponto triplo é a combinação pressão-temperatura na qual os três estados físicos comuns da matéria, eles se encontram. Aqui nós podemos ter um equilíbrio entre sólido, líquido e gasoso. Ok? Então, de forma geral, galera, nós temos pressão e temperatura comandam o estado físico da matéria, certo? Dependendo da combinação pressão-temperatura, nós podemos ter os estados sólido, líquido ou gasoso. A curva que separa sólido de gasoso é chamada de sublimação. A curva que separa sólido de líquido chamada de fusão. Líquido de gasoso chamada de vaporização, curva de vaporização. No caso aqui, o ponto crítico,
é a combinação pressão-temperatura, na qual nós teremos a confusão, certo? Entre gasoso, entre gás e líquido, tá? Essa região é chamada de região de fluido supercrítico. A temperatura crítica é a temperatura na qual o estado gasoso se divide em vapor e gás. Diferença entre vapor e gás. Materialmente, o vapor, ele é o quê? Ele é o estado gasoso com pequenas gotículas em suspensão. Já o gás, estas gotículas não mais existem, ok? Bora verificar agora densidade da água, certo? Qual é o comportamento da água, como é que a densidade se manifesta em função da temperatura? Quando eu aqueço ou quando eu resfrio a água, qual será o comportamento dela? Bora verificar aqui, ó. Certo? Aqui nós temos um gráfico de densidade em função da temperatura, ou seja, à medida que você altera a temperatura, qual será o comportamento da densidade da água em função desta variação de temperatura? A gente pegou aqui este gráfico porque ele apresenta temperaturas inferiores a zero, que é a temperatura de fusão da água na pressão de 1 atm. Ok, aqui nós temos gelo. Verifica que a densidade do gelo ela vai diminuindo à medida que a temperatura vai aumentando. Só que esta redução ela ocorre exclusivamente até 0 graus Celsius, certo? Ele vem diminuindo, a sua densidade vem ficando cada vez menos denso, até 0 graus Celsius. Qual o motivo? Pessoal, bem aqui nós temos o estado sólido para a substância água, neste trecho, abaixo de zero, ok? Todo sólido, quando é aquecido, ele tende a expandir. E lembra que densidade é quem? Quantidade de matéria na forma de massa pelo volume que aquele corpo ocupa, tá? Então, o que é que nós temos aqui? Estado sólido, beleza? Este sólido está sendo aquecido, a temperatura aumenta, então este sólido tende a quê? A dilatar, a aumentar de volume. Se o volume aumenta, nós temos a densidade diminuindo, que é o que está acontecendo bem aqui. Então, a justificativa para essa redução é: o cara está sendo aquecido, o corpo sólido está sendo aquecido, o gelo, tudo bem? E este aquecimento provoca o quê? Um aumento de volume. Consequência disso, acontecerá uma redução na sua densidade. Chegou a 0 graus Celsius. Repara aqui, a 0 graus Celsius, desculpem, a 0 graus Celsius, o que é que acontece? A densidade, ela dá um salto, perfeito? Aqui, olha, ela vai de um valor bem próximo a 0,9 e chega a um valor bem próximo a 1. Aqui chega a mais ou menos 0,998, perfeito? Bem aqui nesse trecho, tá? O que está acontecendo bem aqui? Nesse exato instante, o que é que vai acontecer? O gelo, ele começa a perder a sua estrutura sólida, a organização de suas partículas. Ao perder essa organização, os espaços vazios que ocorrem, e nós veremos numa figura já, essa explicação, esses espaços vazios passam a ser ocupados por moléculas de água, ou seja, nós temos uma redução no volume, do corpo. E a partir do momento que o volume diminui, a densidade passa a aumentar. Ok? Então, verifica só. Este aumento de densidade, ele tem seu ápice bem aqui a 0 graus Celsius, numa densidade de aproximadamente 0,988, tá? E ele vai chegar ao ápice a 1 grama por centímetro cúbico, numa temperatura de 0 graus Celsius. Ou seja, olha só, de 0 até 4, a densidade da água faz o quê? Aumenta. Qual o motivo? Aqui nós temos uma desorganização do corpo sólido, o qual apresenta espaços vazios.
Estes espaços vazios sendo preenchidos farão com que o sólido reduza o seu volume, aumentando-se a densidade. No entanto, de 4 graus em diante, verifica que a densidade só vai diminuindo. Qual o motivo desta redução? Novamente, o aquecimento. Desse ponto em diante, a água comporta-se como a maioria dos líquidos. Como? À medida que você aquece, o corpo líquido tende ao quê? Expandir. Ao expandir, volume aumenta, a densidade volta a reduzir. Ok? O próximo. Vamos verificar agora tudo o que eu falei, só que em função do volume. O gráfico aqui do volume, novamente, olha, como eu falei, aqui, ó, verifica que o volume vai aumentando, o volume aumenta porque o gelo está sendo aquecido, então esse corpo ele tende a expandir, aumenta de volume, tá? O que no outro gráfico mostrava-se como sendo o quê? A densidade diminuindo. Chegou a zero, o volume faz o quê? Reduz bruscamente, aumentando a densidade, e depois, acompanha só aqui, olha, o volume vai diminuindo até 4 graus, perdão, e depois ele vai aumentando com o aumento da temperatura, ok? A densidade máxima da água é alcançada onde? A 4 graus Celsius, que nós já vimos lá, como sendo 1 grama por centímetro cúbico, ou em alguns casos aparece como 1 grama por ml, ou ainda 1 quilo por cada litro d'água. Organização das moléculas de água. Galera, como essa organização ocorre? Observa só. A primeira coisa é conhecer a molécula de água, qual a sua real forma, qual a sua real geometria. Tá? Nós temos bem aqui a geometria para a molécula de água. Verifica. Este átomo bem aqui é o átomo de oxigênio, ok? Este aqui é o átomo de hidrogênio, outro átomo de hidrogênio e as ligações simples formadas entre oxigênio e hidrogênio. O oxigênio, como é um elemento da família 6A, ele possui 6 elétrons na última camada. Então, bem aqui eu tenho um elétron, bem aqui eu tenho um segundo elétron, com mais 2 daqui, 4, e mais 2 daqui, 6. Tenho um total de 6 elétrons. Os hidrogênios, como são menos eletronegativos do que o oxigênio, eles vão ter os seus elétrons parcialmente deslocados para o oxigênio. Então, a sua carga parcial, a carga parcial do hidrogênio passa a ser quanto? Passa a ser de que sinal? Positivo. Eles formam o polo positivo da molécula de água. Já o oxigênio, que puxa para mais perto de si os elétrons das ligações e tem esses pares de elétrons aqui sobrando, chamados pares de elétrons não ligantes da última camada, ele vai ser o polo negativo da molécula. Então, nós temos aqui a água como sendo uma molécula polar. Esta molécula polar, se vocês verificarem bem aqui, olha, ela tem uma certa angulação. Esta molécula polar, ela é também uma molécula dita angular ou de geometria angular. Tudo bem? Pessoal, estes dois fatores são fatores determinantes no comportamento, nas propriedades da molécula de água. Perfeito? O fato de ela formar ângulos e o fato de ela ser polar implicam que essa molécula, ela, quando passar do estado líquido ao estado sólido, ela vai girar e se organizar de tal forma que o polo positivo de uma molécula fique virado para o polo negativo de outra e vice-versa, ok? E este ângulo vai dar à molécula de água no estado sólido, na verdade, ao gelo, ok? A formação daqueles espaços vazios que eu acabei de comentar no primeiro gráfico, no gráfico da densidade. Tá? Vamos verificar aqui rapidamente como é que fica a molécula de água com as suas partículas no estado sólido. Observa só.
A molécula de água aqui, tá? Como eu falei para ti, olha, o oxigênio que é o polo negativo. Vamos deixar aqui bem claro. O oxigênio, polo negativo. Tá? O hidrogênio, polo positivo. Certo? Verifica só aqui, ó. Hidrogênio positivo e esse camaradinha bem aqui, olha, negativo. O polo positivo de uma molécula está orientado para o polo negativo da outra e vice-versa. Bem aqui verifica que nós temos a formação de espaço vazio. Tudo bem? Este espaço vazio provoca o quê? Provoca justamente o aumento do volume do gelo. Deve ser fácil de visualizar em casa o seguinte: você pode pegar uma garrafa plástica, perfeito, uma garrafa plástica descartável ou alguma coisa que você não queira mais, você enche até a boca com água. Tá? A água estará no estado líquido, as moléculas estarão como? Totalmente desorganizadas. Elas não terão uma orientação, tá? Definida no espaço. Elas estarão desta forma bem aqui, ó, totalmente desorganizadas. Esta daqui é a ponte de hidrogênio que também existe bem aqui, ó. Essa menina é a ponte de hidrogênio, que é a força intermolecular existente entre as moléculas de água. Isso aqui, ponte ou ligação de hidrogênio. Ok? A mesma coisa acontece para essa menina bem aqui, ó, ponte ou ligação de hidrogênio. O que nós temos, que eu gostaria que vocês atentassem? Verifica só que aqui nós temos as moléculas mais afastadas e desorganizadas, diferente do que nós visualizamos no estado sólido. Verifica que elas estão numa organização bem definida, abrindo espaços vazios bem aqui. No estado líquido, nós temos um bom grau de liberdade entre as partículas, o que não acontece no estado sólido. Então, o que acontece? Você vai, pega o recipiente plástico, enche até a boca com água e fecha. Tá? Você terá lá dentro as moléculas com esta configuração. Tá? Você deixou lá no congelador por um certo tempo. À medida que a temperatura vai baixando, o que é que acontece? Essas moléculas de água vão se organizando de tal forma que o polo negativo de uma fique voltado para o positivo de outra e vice-versa. E elas vão assumir esta estrutura abrindo espaço vazio. Como é que comprova? Se tu fores olhar ao tirar a garrafa já com gelo dentro, a tampa ela deve ter aberto, certo? Estourado, ou a garrafa toda pode ter estourado também, mostrando que aquela quantidade de água, aquele volume de água que estava inicialmente, ele aumentou. Perfeito? Esse aumento é decorrência, dentre outras coisas, do aparecimento deste espaço vazio bem aqui. Vamos adiante. Perfeito? Dá uma olhadinha lá na plataforma, vocês já estão com este exercício, tá? Está na plataforma mais, tá? No documento Mudanças de Estados Físicos da Matéria. É a primeira questão que vocês têm nesse material. Diz o seguinte: além de fazer parte da constituição dos organismos vivos, a água apresenta outras características importantes, que são vitais à manutenção dos ecossistemas do planeta. Com relação às características da água, assinale a alternativa correta. A. Na Terra, a água pode ser encontrada somente em dois estados físicos: líquido, seja ela salgada e doce, e sólido, geleiras, neve e icebergs. Errado. Nós temos também o terceiro estado físico, que seria quem? O gasoso. Nós temos vapor d'água, por exemplo. Aqui em Belém nós temos umidades que variam de 70% até 92%, 96%, quando tem picos, de umidade relativa do ar. Perfeito? Então, nós temos vapor d'água também. Ao resfriar, ou seja, você está indo de uma temperatura maior para uma temperatura menor,
a partir de 4 graus Celsius, ou seja, você começa em 4 e vai resfriando, ou seja, a temperatura vai de 4 a 0. A água diminui sua densidade, solidificando, por exemplo, em lagos e mares, apenas na superfície. Isso contribui para a manutenção da vida em regiões de alta latitude. Galera, o que acontece com a água quando ela vai resfriando? Certo? De 0 até 4. Observa o gráfico, tá? Bora voltar lá para o gráfico da água, a densidade da água. Bem aqui, olha. O resfriamento que ele fala é indo de 0 até 4. De 0 a 4, o que é que está acontecendo aqui com a densidade? Verifica, ó, à medida que a temperatura diminui, a densidade vai diminuindo. Ela vem de 1 e está indo para um valor inferior a 1, certo? O que é que nós temos aqui? Diminuiu a densidade no resfriamento, diminuiu a temperatura aqui. Nós vamos ter a redução da densidade. Só para você verificar aqui a situação do gráfico. Ok, então, ao resfriar a partir de 4 graus Celsius, a água diminui sua densidade. Correta a informação. Solidificando, correto. Por exemplo, em lagos e mares, apenas na superfície, ok? Porque o que acontece? Galerinha, à medida que nós temos a densidade diminuindo, ou seja, o gelo menos denso do que a água, o gelo tende a quê? A subir, certo? A gente pode verificar isso aqui facilmente nos icebergs que flutuam sobre a água. Ou então você coloca um copinho d'água, pega um gelo e coloca. O gelo, ele vai flutuar. Isso contribui para a manutenção da vida em regiões de alta latitude. O que vai acontecer aqui? Nessa situação, nós temos a água funcionando como isolante térmico. Isso ocorre também, certo? A gente vê com grande frequência, também em quê? Em que tipo de situação? Nos iglus, perfeito? Você tem o esquimó, esse esquimó mora dentro de uma casa de gelo. Essa casa de gelo, chamada de iglu, ela serve de isolante térmico. Você tem ali nas redondezas, tá? Fora da casa, temperaturas que vão de menos 18 a menos 40. No interior da Sibéria, você tem invernos que chegam a menos 80. Já foi registrado menos 89 graus na Antártida. Entendeu? Então, o que acontece? Lá dentro você vai ter temperaturas que vão de menos 8 a 0 graus, que é muito mais confortável do que a temperatura lá fora de menos 40 graus Celsius, com certeza. Então, da mesma forma, a água funciona como isolante térmico quando congela na superfície de lagos e de mares. Perfeito? Com isso, a alternativa B é a alternativa a ser marcada. Ok? Mas bora fazer o seguinte? Bora continuar lendo aqui para a gente verificar o que está errado em cada uma das outras. A temperatura da água do mar não varia com a profundidade. Errado. Quanto mais profundo você estiver na água do mar, nós temos uma temperatura cada vez menor. E a latitude, o que garante a formação de corais? Não. Na formação das geleiras, a molécula de água ganha mais um átomo de hidrogênio. Não, a molécula de água, na formação de geleiras, ou seja, no congelamento, ela vai apenas se reorganizar. Então, a letra D está errado por este motivo. Letra E, devido principalmente à sublimação. Lembra que sublimação é o quê? Passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. A água armazena e libera energia para o ambiente, influenciando no clima da região em que se encontra. Pessoal, na sublimação, a sublimação é um processo que ocorre com absorção de energia, ok? É um processo endotérmico. A água armazena e libera energia para o ambiente, influenciando no clima da região em que se encontra. Na verdade, isso não acontecerá por um motivo simples.
A pressão aqui deve gerar em torno de 1 atm, e a 1 atm a água não consegue sublimar, como a gente vai ver no primeiro gráfico aqui, olha, só para lembrar. Observa, o 1 atm, ele estará mais ou menos, a pressão de 1 atm estará mais ou menos bem aqui, ó, certo? Então, nesta pressão, a água vai ter dificuldade de sublimar. Eu vou precisar de pressões menores para ter a água sublimando com o aquecimento, ok? Então, a alternativa E está correta, porque não haverá sublimação das moléculas de água, ok? Pessoal, espero que tenha ajudado, tá ok? A gente vai voltar com outras aulas.